Boa tarde. Vamos iniciar o nosso momento doutrinário pedindo a Ele, Cristo Jesus, fonte das nossas inspirações, dos nossos anseios espirituais, que nos abençoe nestes minutos, que envolva ao nosso Marconi, a fim de que as suas lições aqui ofertadas nos sirvam de instrumentos de amadurecimento, de reflexão, rogando também ao Cristo que permita, em seu nome, e com a presença dos nossos amigos espirituais, iniciarmos o nosso momento desta tarde. Paz, Jesus, luz e misericórdia em nós. Vamos ouvir o nosso Marconi, agora sim, falar sobre o tema mecanismos da obsessão. Isso. Com você, portanto, o controle aí dos equipamentos e também com a palavra. Jesus nos inspire, nos oriente, nos ampare e guarde. O pessoal online está ouvindo? Alguém confirma, por favor? Pode falar. Se não estivesse ouvindo, já teria falado. Então, vamos lá, vamos iniciar. O tema proposto foi mecanismos da obsessão. Para a gente não ficar solto, né? A gente vê que esse tema, a gente encontra ele presente no Evangelho. Só para a gente dar uma situada, e depois a gente entra mesmo na essência do tema, que seriam os mecanismos da obsessão. Então, só para a gente ver que o problema da obsessão sempre existiu, né, a gente trouxe só esse texto do Evangelho de forma figurativa, só para a gente se situar o problema da obsessão no tempo, né? Sempre existiu essa coisa que Kardec, em 1857, com o Livro dos Espíritos, em 1861, com o Livro dos Médiuns, dá esse contexto que a gente tem hoje. Mas quando o espírito contaminado, o espírito puro, o obsessor, tiver saído do homem ainda, anda errante por lugares áridos, buscando descanso e não o acha. Então diz, voltarei à minha casa de onde saí. Ele volta, a encontra desocupada, varrida e arrumada. Então ele vai chamar outros 7 espíritos piores que ele, passa a morar ali. E o fim desse homem é pior do que seu começo. Igualmente o será para essa geração criminosa. Então a gente vê aí bem descrito o quadro da obsessão. Estou conseguindo passar os slides. Então a gente vê Allan Kardec. Aí a gente vai para a Gênesis. Allan Kardec, de forma singular, definiu a obsessão como sendo a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo,
A gente pega o conceito do que é obsessão. Né? Na Gênesis, a gente tem um conceito. O que o Cristo vai trazer lá no Novo Testamento, que os evangelhos vão trazendo, a gente não tem um conceito do fato, a gente sabe da perturbação, da possibilidade de algum espírito interferir na vida de outro. É o caso do Gadareno, é o caso do texto que a gente trouxe. Né? Então, a gente tem aí. Aí Kardec vem e conceitua a ação, não é uma ação qualquer, é uma ação persistente, que é um mau espírito. Mal aí, não entendam sempre como um espírito perverso, mas pode ser um espírito ignorante. Né? A gente pensa sempre no obsessor como alguém vingativo, como alguém de uma escala inferior. Mas nós podemos ser obsidiados até por um ente querido. Um pai que desencarna, uma mãe que desencarna, se aproxima, que auxiliar tanto, que termina por perturbar. Então, uma ação persistente, que é um mau espírito, eu volto a chamar a atenção para esse mal, exerce sobre o indivíduo. A ação, óbvio, um comportamento positivo, capaz de imprimir modificações no mundo. Então, uma forma de agir, alguém age de alguma forma, de forma persistente, né? Então, Kardec dá um qualitativo a essa ação, pertinaz, obstinada, contundente, ferrenha, firme, pertinente. Então, é uma ação, né, que o mau espírito exerce sobre o indivíduo, ou seja, uma vez ligado fluidicamente ao indivíduo, o obsessor passa a usufruir de todas as sensações e emoções da vítima, ao mesmo tempo que ele injeta todas as suas próprias sensações, emoções e pensamentos. Há uma simbiose, há um compartilhamento de sentimentos, de emoções, estabelecendo-se assim tenebroso intercâmbio de vibrações baixas, muito desagradáveis para o encarnado, embora aprazíveis para o perseguidor. Aí a gente entra mesmo na perturbação, na obsessão, como a gente conhece, vamos dizer assim, no conceito estrito da palavra obsessão. Então, quando há essa obsessão de espírito vingativo, né, há um compartilhamento de emoções, de sensações, e começa a haver o domínio do espírito sobre o indivíduo. Podemos dizer que a obsessão é um fenômeno através da qual uma força, individual ou coletiva, individual pode ser um único espírito agindo, como pode ser diversos espíritos agindo. No Evangelho, a gente tem o exemplo do Gadareno, que ela se denomina legião. Então, uma força individual ou coletiva se opõe ou se conjuga a outra individual ou coletiva. Então, você pode ter a obsessão de uma única pessoa, né, Gilvan obsidiado, ou de todo um grupo, o grupo do Néfia, obsidiado. Então, uma ação de um espírito ou de vários espíritos agindo sobre um encarnado ou um desencarnado, ou agindo sobre um grupo, causando constrangimentos físicos ou inteligentes, seja por desejo de vingança, por antipatias gratuitas, por identidade de propósito, ou mesmo sem intenção real de produzir o mal. A gente fica com a ideia de que a obsessão só é por vingança. É algum espírito que em uma encarnação passada... E não. Você simplesmente pode comprar uma briga gratuita porque você assimilou um determinado comportamento, uma determinada ideia. Mais adiante a gente volta para isso. E a gente entra. Na análise do mecanismo intrínseco do processo obsessivo, não podemos esquecer o pré-requisito de 2 fatores muito importantes. E aí a gente entra agora mesmo no mecanismo da obsessão. Afinidade e sintonia. Só existe obsessão se houver afinidade e sintonia. Não havendo afinidade, não havendo sintonia, não há como se instalar o processo obsessivo. O pensamento e o sentimento são formas de energia eletromagnéticas. Então, como é que a gente se liga? Via pensamento, via sentimento. São corrente eletromagnética que a gente se liga a encarnados ou a desencarnados. Então, a gente tem o pensamento e o sentimento, que são formas de energia eletromagnética, que atuam no nível consciente ou inconsciente. Às vezes você entra na rede
sem nem perceber que está entrando na rede. A gente vive uma dualidade política no país que é propícia para isso. Você entra na rede A, na rede B ou na rede C, e aí entra no Zap, no Telegram, no Instagram, no YouTube, no TikTok, e quando você vê, você está jogando pedra e recebendo pedrada. E você se alimenta daquilo e alimenta quem está lá. Né? A gente compra brigas, enfim, atuando tanto no nível consciente, porque quer mesmo, está consciente do que está fazendo, né? A intenção, o gatilho que aciona as transmissões dessa energia é para o alvo que deseja. Aí você liga o disjuntor, né? Você abre seu Wi-Fi, né? Indo para a linguagem moderna, e aí você sintoniza com as redes que estão disponíveis. Clicou lá, está aberto, está no público. Não, é muito tranquilo. Assim, uma ideia emitida por uma entidade obsessiva termina por fixar-se na mente da outra entidade encarnada ou desencarnada, se houver afinidade. Uma afinidade ou de pensamento, ou uma afinidade de sentimento entre elas. Dizemos, então, que se estabelece um circuito mental. O circuito fechou. Você pensou igual, fechou o circuito. Você sentiu o sentimento do espírito, fechou o circuito, para o bem e para o mal. Você tem um pensamento bom, o espírito tem um pensamento bom, o circuito fecha. Beleza. Você tem um pensamento ruim, um sentimento ruim, o espírito que está próximo a você, ruim, fecha o circuito mental, ou mediúnico, entre as duas mentes. As duas mentes ficarão se alimentando reciprocamente dessa ideia em identidade de sintonia. Fechou o circuito, um abraço. O interessante é que é fácil fechar o circuito. O difícil é desfazer o circuito. Quando a gente liga, é tranquilo. Pensou, ligou. Vai desligar. Vai desligar com facilidade. Não desliga com facilidade. Então, qual é o melhor? Ter a prevenção de não ligar a rede. Aí a gente tem um desenho, né, desse sistema. Aí a gente pensa, assim um pensamento ou um sentimento como ódio, culpa, mágoa, ressentimento, por exemplo, emitidos por uma entidade, apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que ele tenha afinidade. Isto é, que tenha em seu conteúdo os pensamentos e sentimentos com as mesmas características. Quando eu estava estudando hoje pela manhã, eu lembrei de Aristóteles e Damasceno Peixinho. Peixinho é uma figuraça de serrinha, já desencarnado. E aí, um dia a gente conversando lá em Queimadas, no Centro Espírita de Queimadas, ele disse, macho, quando eu comecei era complicado, porque tinha um espírito que, numa encarnação passada, a gente teve um problema sério. E toda vez que eu me aborrecia, toda vez que minha sintonia baixava, toda vez que tinha um problema, ele se aproximava e me batia, e me agredia. A mediunidade de Peixinho não era uma mediunidade normal, não é uma mediunidade comum. Peixinho tinha uma evidência fantástica, uma percepção fantástica. E, obviamente, quanto maior o devedor, maior sua mediunidade e maior a responsabilidade. Ele disse, esse espírito me perturbava tanto, que eu vinha andando de carro, ele se jogava na frente do carro. E aí eu freava o carro, descia, meu Deus, matei alguém, atropelei alguém. E olha, ele estava em pé na praça dando risada. Entrava no carro, parei de dirigir. Ele sabia que eu me aborrecia no comércio, ficava atrás da porta, quando eu passava, ele me batia, me dava um tapa, e aí eu me irritava mais e a gente terminava brigando. E aí os espíritos me orientaram, ore, tente manter a paciência, tente isso, tal, porque ele vai se afastando. E disso eu comecei a fazer isso. Me vigiava, orava, lia o evangelho, tal, etc. Aí comecei a ele ver cada vez mais distante. Mas tinha dias que lá no comércio tinha um problema. Quando eu me aborrecia, já recebia o safanão. Aí voltava para a oração, ele se afastava. Certa feita, aí foi a gota d'água. Eu estava em casa, estava bem, tinha orado,
deitei na rede. E aí ele começou a imitar uma muriçoca. Imitando a muriçoca, imitando... Eu me aborreci. Quando eu me aborreci, eu tomei o tapa no rosto. E aí eu levantei com a toalha e comecei a brigar com ele. Rosa, dona Rosa, a esposa dele, vinha descendo a escada e disse, agora o homem enlouqueceu. Ele está brigando com a toalha. E ele disse que a partir daquele dia, ele começou a orar mesmo, orar. Até que depois, na mediúnica, conselho dos espíritos, etc. O espírito foi, né, como é que eu digo, resgatado, né? Foi também acolhido, e aí essa perturbação cessou. Mas se observe que havia algo que ligava eles dois pelo passado, e que, por algum motivo, né, de sentimento, o peixinho permitia que ele se aproximasse e fizesse a ligação. Nesse caso, era só de uma agressão. Mas quando a simbiose de você dominar a mente, de você incutir ideias, o processo é muito mais perturbador. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental ou mediúnico. As duas mentes ficarão se alimentando reciprocamente dessa ideia em identidade e em sintonia. Sim, concordância, tono e intensidade da ação. A afinidade e sintonia não são, portanto, termos sinônimos. A afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. A gente só se liga se nós tivermos afinidade. Aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: com que é que eu estou alimentando a minha mente? Qual é o alimento que eu dou à minha mente? Basta vocês fazerem uma retrospectiva do que vocês pensaram durante hoje o dia todo. O que foram que vocês assistiram, o que vocês leram, os vídeos do WhatsApp que vocês abriram, os vídeos do Instagram que vocês abriram, do YouTube, do Telegram. Que alimento você deu à mente? Esse tipo de alimento que vai atrair os espíritos. Se a gente liga lá o jornal e vê a notícia tal, e a gente sintoniza, Gilvan deputado roubou ladrão, vagabundo, né? Entrou na rede rapidinho. A rede está aí, você sintoniza rápido. Fulano de tal cometeu tal crime, tem que pegar, tem que escolar, amarrar no para-choque do carro, arrastar pela rua. Sintonizou. Toda essa rede de pensamento se liga instantaneamente. E é difícil você se desligar dela. Não se desliga com facilidade da rede de violência, da rede de sexo, da rede do álcool, da rede do poder, da rede da política. Ligou, sintoniza. E se alimenta, sente falta. Sente falta de olhar lá o vídeo do grupo tal, da coisa tal, e vai atrás e busca. E você soube, e aí o outro comenta e aumenta. E ali está a sintonia estabelecida. Se você tem uma sintonia com encarnados, vai ter com desencarnados. E você vai viver nessa rede de pensamento. É bem interessante. Eu trabalho com crime, acho que não é novidade para ninguém aqui. Quando o indivíduo sai de uma cidade, chega na outra, ele não conhece ninguém. Mas rapidinho, ele se conecta com as parcerias. Mas como assim? Parece que tem um GPS que liga e vai, não vai receptinho, encontra lá o que pratica furto, roubo, tráfico. E aí você vai para a ciência. Né? O cientista estava estudando os macacos de uma ilha, tem uma coisa chamada ressonância mórfica. E eles observaram que o macaco começou a lavar batata. Tirava a batata, lavava na água e não quebrava mais os dentes. E aí, rapidinho, essa ideia começou a ser transmitida entre os outros macacos da ilha, sem que nenhum macaco precisasse ir lá ensinar o outro a fazer. A primeira observação é que os macacos novos fizeram isso. Os mais velhos continuaram quebrando os dentes.
Foi a primeira observação. A segunda, que é mais fantástica, em uma outra ilha, que não tinha contato nenhum com essa, os macacos também passaram a lavar a batata. Existe uma forma tal, que eles deram o nome de ressonância mórfica, que o pensamento passa, sem que você não saiba como essa mensagem foi levada. Como se existisse uma rede de comunicação e que as mensagens são transmitidas. Quando você pega Memória de um Suicida, os suicidas terminam sendo atraídos com a mesma espécie de umbral, por conta da forma de vibrar, por conta da vibração de pensamento. Aí você tem um umbral de suicida, né? Você tem um umbral daqueles que desencarnaram, vítimas do tráfico, do tóxico, etc, etc. Você tem um umbral... Não, é atração. É atração, a gente vai para onde nossa mente está. Onde está o teu tesouro, está em teu coração, está lá no Evangelho. E é para esse lugar que a gente vai com facilidade, a gente encontra com facilidade. Há algo, há essa rede de pensamento que atrai você para lá. Aí a gente tem o circuito mental, né? Você tem a mente encarnada e você tem a mente desencarnada. Pensamento, sentimento de raiva e de ódio, havendo afinidade. Do outro lado, você tem um pensamento de raiva e de ódio, o circuito mental fecha. Aí você tem identidade e sintonia. Para o bem, vale o mesmo raciocínio. Você tem um sentimento de amor e de paz. Elzo Ferreira de Souza, médium desencarnado, amigo nosso, ele dizia uma coisa: não tem um obsessor que aguente, médium limpar a ferida. Vá para o hospital, vá limpar a ferida. O obsessor não aguenta, ele vai embora. Ele diz: esse cara é louco, vai ficar aqui, remexendo pus, tal, etc, etc, etc. Quando você pratica o bem, o obsessor não suporta, ele se afasta. Fica aguardando o momento que você vai se irritar. Mas se você mantém a constância do trabalho, se você mantém o padrão, qual é o obsessor que vai ficar junto de você, esperando você ler Paulo Estevam, ler o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos? Ele vai se aborrecer, vai sair de junto de você. Tanto que eu tenho uma amiga, Nair Barreto, também desencarnada, e Nair era vidente também, assim, fantástica. Nair é uma das maiores médiuns videntes que eu conheci, ao ponto de queimadas quando desligava o motor, né? Dava 10 horas e desligava o motor, a cidade ficava sem luz. E ela morava um pouco afastada. E tinha um espírito chamado Estrela, né, que foi o fundador. Estrela é um espírito maia, que um dia chegou em Serrinha, em um centro de candomblé, e disse: a partir de agora a gente vai mudar aqui. Vocês vão escrever para esse lugar. Deu o endereço da Federação Espírita do Estado, da Federação Espírita Brasileira, que na época era no Rio de Janeiro. Deu o endereço, escreva para esse lugar e peça essas obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Postas, mais agendas. O pessoal escreveu, vendo os livros, fundaram em Serrinha o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade. Estrela aumentou, segundo o Peixinho, né, aumentou do Nordeste, e era o mentor dessa casa. Então, vamos ficar aqui. Estrela fundou Serrinha. Depois, Estrela fundou o Centro Espírita de Queimado, Centro Espírita Filho do Calvário. E aí, Nair estava em casa, Estrela, esse espírito, chamou de Estrela porque ele só aparecia na forma de uma estrela de luz. Ninguém nunca viu a face, só aparecia uma estrela iluminando. Estrela ia, batia na porta dela e vinha iluminando o caminho dela até o centro. Terminava a mediúnica, levava ela até em casa. Era a moral de Nair. Aí Nair dizia: está em casa, aí chega um, começa a tocar minhas costas, tocando fogo. Eu digo: peraí. Trancava a porta e digo: bora ler o Evangelho. E começava a ler em voz alta. Ali também ficar assombrado. Mas era Nair Barreto. Fazia isso. E lia e tal. E aí, só depois que ela lia bastante, uns 2, 3 capítulos, ela abria a porta. E dizia: agora você pode sair. Então, não tem obsessor que aguente você ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Paulo Estevam, nananã. Ele vai se afastar. Agora, se você pegar outro conteúdo que não seja de seu trabalho, porque eu trabalho com processo criminal, então eu tenho que ler um conteúdo pesado.
Mas aquilo faz parte de minha atividade profissional. Eu não leio ali para deleite. Obviamente, se você lê algo para deleite, você vai sintonizar com quem gosta daquele tipo de conteúdo. Então, a gente sintoniza com aquilo que alimenta a mente. Se você vai fazer trabalho, vai visitar o La Vida, a obsessão não vai aguentar ficar no La Vida com você. Sei lá, abraçando aquele menino vindo, beijando, tal, lhe agarrando, puxando para cá, tal. Você batendo papo com os autistas, com a galera com síndrome de Down, de boa, rindo, a obsessão não vai suportar. Mas eu vou esperar lá fora. Vai entrar no centro espírita? Não, vai ficar lá fora. Agora, se você sair daqui e sintonizar, fecha o circuito. E quando fecha o circuito, é difícil desfazer o circuito. O circuito mental é assim denominado porque a nossa mente é, ao mesmo tempo, uma estação emissora e receptora de pensamentos e ideias. A gente está o tempo todo plasmando. E o tempo todo a gente está recebendo. Você pode controlar tanto o que você plasma, como você pode controlar o que você recepciona. É opção. Estamos mesmo sem querer, inconscientemente, em sintonia com outras mentes encarnadas ou desencarnadas com as quais temos afinidade. Diário de um Espírito é o nome de um livro, de Lamartine Palhano Júnior. Ele narra que foi para o encontro de bioquímicos em Vitória, no Espírito Santo. E ele está lá, terminou o encontro, ficaram no saguão do hotel, e aí começaram a conversar. Homem conversando, a conversa rendendo. Ele debruçado no balcão, ouvindo. Saiu, foi para o quarto dele. Ele disse, quando fechou a porta, ele descreve, não sei se mulher, se lagartixa, se jacaré, nua, pulou em cima de mim. E eu comecei a lutar com aquilo, comecei a lutar. E aí ele disse que o mentor espiritual dele, um velho, apareceu na porta e virou para o espírito e disse, sai. O espírito saiu, aí virou para ele e disse, volte lá para o saguão e continue a conversa que você estava. E aí saiu e bateu a porta. Simplesmente ele sintonizou. Atraiu. Tem a matriz, tem um plug. Fechou o circuito. Se não fosse a interferência rápida e enérgica de um espírito da escola que apareceu, sabe-se lá como é que ele ia resolver esse problema com a lagartixa. Você imagine. Quem tem suas mediunidades, que vigie. O indivíduo que tem uma mediunidade nesse quilate, a gente tem um mecanismo, essa imagem é bem interessante. Você tem duas esferas. Uma está eletrizada e a outra está neutra. Não vai atrair, não vai ter atração. Né? Agora, se o segundo corpo se tornar energizado, o segundo corpo também se tornará eletrizado, pois parte da carga elétrica do primeiro se transferirá para o segundo, constituindo-se entre eles uma corrente elétrica, e esses dois corpos estarão em sintonia. Na literatura de André, a gente vê isso direto. Tem até a obsessão que diz, não, ele é pior do que eu. O obsessor se aproxima do encarnado. O encarnado é tão ruim que o obsessor termina absorvendo parte dele. Mas aí você se liga para desligar dá trabalho. Não é simples esse corte de circuito. Aí você tem uma bola de metal eletrizada, você tem uma bola de vidro, se não tiver afinidade, não vai, pode estar do lado. Não vai ter problema nenhum, a corrente elétrica não se estabelecerá, pois não há afinidade entre o vidro e o metal. Nós somos bolas de metais. Vibramos em que polaridade? Positiva ou negativa? Se você vibra na positividade, se você vibra de uma forma negativa, você vai atrair outra. E aí vai sintonizar, vai atrair 1, 2, 3, 4, 5. E vai desfazer. Se um já está complicado, 7.
Se temos bons pensamentos e sentimentos, temos condições de sermos inspirados pelos espíritos superiores que nos orientem e nos ajudam. Se estamos retidos em pensamentos e sentimentos negativos, abrimos brecha para a ação de espíritos perversos, vingativos, etc., oferecendo oportunidade para a instalação do processo obsessivo. De quem depende a instalação do processo obsessivo? Nossa. Viver nesse mundo, num planeta de prova e expiação, já é difícil. Então, se a gente relaxa, se a gente perde a vigilância, é muito fácil, é normal que esse processo se instale. Porque a regra do planeta é prova e expiação. Então, a gente está sempre remando contra a maré. Se arriar o remo, portanto, o mecanismo intrínseco do estabelecimento do circuito mental mediúnico é o mesmo, tanto para as vibrações amorosas, quanto para as encontradas na vigência do processo obsessivo. Assim também acontece com outros atributos nossos. Seu uso depende de nosso livre-arbítrio. Nossas mãos podem acariciar, mas também podem ferir. Nossa voz pode confortar, como nossa voz pode caluniar. É o mesmo processo. Tem uma passagem em André, acho que em Libertação. A filha de Gúbio está encarnada, Margarida, e ela está sendo obsidiada. Esqueci agora o nome do espírito. E aí, Gúbio, o processo já está de subjugação bem avançado. E aí, se for retirar o espírito de vez, corria o risco de Margarida desencarnar. Aí Gúbio vira para o obsessor, trabalhou, etc. Ele já tinha desistido do processo de vingança com Margarida, mas ainda estava sintonizado, ligado a ela. Aí Gúbio diz a ele, deu passe nela. Mas como? Se eu estou aqui sugando o fluido vital dela, se eu estou perturbando, mude a mente de sintonia. A mesma energia que você está usando para desencarnar, para que ela desencarne, vai ser a mesma energia que você vai alimentar ela. E aí ele passa a dar passe nela. Então, a forma como a gente vive a mente, com que você sintoniza, qual o seu objetivo. A prece, a lembrança da figura de Jesus, a vivência de emoções sublimes, representam agentes de indução de circuito mental de vibrações elevadas, assim como cenas de violência, maledicência, impaciência, sentimento de mágoa, culpa, etc., representam agentes de indução de circuitos mentais de vibrações mais densas. Eu vejo muito de gente almoçando, assistindo o jornal. Jantando, assistindo o jornal. E é cada beleza que passa no jornal da gente, é cada aula de caridade, é cada coisa afetiva, afetuosa. Não, mas eu assisto novela. A novela também tem cada cena. Tinha um desenho chamado Charles e Lola, né? Minha filha adorava assistir Charles e Lola. E eu tive que fazer um malabarismo para deixar de assistir Charles e Lola. É um desenho educativo, sim. Desenho fantástico. Lola é uma pirralhinha enjoada. E Charles é aquele irmão mais velho, gente boa. Mas Lola passava, digamos assim, o desenho tem 15 minutos. Lola passava 14 minutos dizendo que não gostava de comer verdura, que não gostava disso. No final, Charles convencia ela que verdura era bom. Não, as ervilhas são como os planetas, as estrelinhas, tal. Só que você fica 14 minutos martelando que verdura não presta. Em 1 minuto, que verdura presta. A criança de 2, 3 anos vai ficar com o quê? Vai se identificar com quem? Com Charles? Não, vai se identificar com... E vai pirraçar, a verdura não presta. É a mesma coisa, você passa a novela toda, a pessoa fazendo perversidade. No final, é que tudo vai ficar bom. Você já alimentou sua mente.
E você vibra, né? Porque o cara foi pro hospício, foi assassinado, tal. Vocês vão me dizer que vocês não assistem filme? Está sendo. Né? Tomara que morra, tomara que seja preso, tomara que descubra. Está acontecendo, está ligado, sintonizou a mente. Vibra. Alimenta a mente, não tem outra forma. Aí, só para finalizar, são as definições que Kardec traz, né, de obsessão simples. Quando a gente se impõe de modo sutil e tenaz à sua vítima, sugerindo pensamentos negativos, despertando emoções estranhas, inexplicáveis, pode ter consequências físicas, como ruído, pancada, movimento de objetos e outros fenômenos insólitos, além de insinuar pequenos contratempos orgânicos, como mal-estares, tonturas, taquicardia e outras coisas. Ela tem lucidez, sabe que está sofrendo, o médium sabe que está perturbado, se identifica a ação espiritual que age sobre ela, só que é esporádico, a criatura surta em alguns momentos. Está no livro dos médiuns, a obsessão simples é bem tranquila. A fascinação, que eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que é o processo mais complicado, porque o indivíduo nega, ele não tem a menor noção que ele está perturbado, entendida como uma ilusão criada direta pelo espírito, num pensamento do médium, inibindo o seu discernimento, sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado, na obsessão sempre você sabe que você está perturbado, né? Na fascinação você nega, né? Perturbado quem está é Sival, quem está perturbado é Gilvano, quem está perturbado é Maria, eu estou de boa, quem está perturbado é Lidiana, eu estou de boa. Quem está perturbado é Nena, eu estou de boa. Não tem quem convença, não tem quem convença, não tem doutor que convença. É um processo árduo. Se uma desobsessão é complicada, uma fascinação é mais complicada ainda. Né? Tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que orar, e tem que esperar a misericórdia divina. Né? O médium fascinado não se considera enganado, o obsessor consegue impedi-lo de reconhecer o engano, mesmo quando a mistificação é grosseira ou ridícula. A característica primordial é a suspensão do discernimento. O fascinado perde a autocrítica, perde a capacidade de autoavaliar-se, e ainda ele fala e faz coisas absurdas. E é interessante na fascinação que o entorno do médium também vai no embalo. Né? A pessoa que está fascinada, quem está no entorno dela, termina também no movimento. Você tem a subjugação, o envolvimento que anula a vontade da pessoa, fazendo agir de acordo com a vontade do obsessor. O obsidiado fica subordinado a um verdadeiro julgo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, a pessoa é obrigada a tomar decisões quase sempre absurdas e comprometedoras. No segundo caso, o espírito age sobre a organização física, provocando desde movimento involuntário simples até lesões graves do corpo do encarnado. Aqui também tem consciência, e só para fechar, a possessão, que é a mesma coisa que a subjugação. Dá-se seu próprio nome de possessão, para exercício dos maus espíritos, com a influência dele e a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós hoje sinônimo de subjugação. A gente ainda tem uns 15 minutos. Daniel, tire suas dúvidas. Lia já levantou a mão ali. A hora é agora. Desliga aí.